Já que você chegou nesse vídeo, muito obrigado. Estou aqui com os meus sócios, Marcelo e Orlando. Viemos nesse formato diferente do, né, time de marketing sempre dá uns trabalho pra gente. Se o teu não dá, muda teu time. Mas estamos aqui nesse formato diferente, nesse formato de podcast, para contar um pouco mais da história da empresa, da solução, trazer conteúdo, experiência. A gente vai ter um bate-papo com vários parceiros, a gente não chama de clientes, que a nossa história e os nossos amigos e clientes aí, como vocês vão visualizar, vão poder compartilhar de um conteúdo que a gente espera que seja enriquecedor para vocês. A nossa história tem parte como dono de ótica, mas tem outras partes como o mundo corporativo que sempre, no mínimo, vai trazer bons insights para vocês. Então, apresentando um pouquinho da B15 Optidados. A Optidados esse ano vai fazer 17 anos e como a gente sabe que mais da metade das empresas encerram a operação aí no primeiro ano e mais da metade dessa que sobrou encerra em 3 anos, poder estar aqui 17 anos depois, 34 anos depois, contando sobre a história da empresa, já é uma história de muito sucesso, mas que não se encerra aqui, porque a gente está sempre evoluindo e criando. O Marcelo é meu sócio há alguns anos, fundador da B15, da Geeks B15. Tem uma jornada aí que iniciou com 14 anos, mas vou deixar para ele contar um pouquinho da história dele. Então, Marcelo, se apresenta para o pessoal aí, quem está nos assistindo, ou se apresenta por Orlando, já que ele não te conhece tanto. Brincadeira. Eu sou o Marcelo, a minha história de trabalho começou querendo ganhar meu primeiro dinheiro, vamos dizer assim, quando a gente estava na 8ª série, né? Na época eu lembro bem, o salário mínimo era coisa de R$110, esse foi meu primeiro salário e eu tive um único trabalho antes de trabalhar com o meu negócio. Que tem tudo a ver com tecnologia e empreendedorismo, né? Como é que essa história se cria, né? Eu lembro que eu tinha o meu desejo de fazer um curso específico no colegial. Eu queria fazer um curso de eletrônica e tal, era particular, e aí eu fui juntando o dinheiro para poder começar a pagar esse curso, né? E aí foi onde eu comecei alguma coisa, vamos dizer assim, na parte de lógica, de tecnologia, eletrônica e informática na época, lá fiz muitos amigos que tem até hoje. Inclusive uma coisa legal é que eu aprendi a programar antes disso, com a ajuda do meu pai, na época, que também programava em casa, e aí eu tinha curiosidade, aprendi a programar ali, né, e livros tal, na época não tinha internet, não era uma coisa acessível, a gente comprava livros, e eu lembro que no meu curso de eletrônica, os professores sabiam que eu programava tal, e na época, fora o horário da escola, teve 3 dos meus professores de eletrônica que eu dava aula para eles de programação. É uma coisa que eu guardo com carinho aí dessa época. E que nessa época eu comecei a prestar serviços, a desenvolver software para pequenas empresas. Empresa que fazia comércio de tubos e PVCs, por exemplo, uma empresa que cresceu aqui na região. Tive muitas empresas diferentes que eu fiz software. Empresa que dava manutenção em trator, empresa, oficina mecânica, e assim a gente foi conhecendo vários tipos de negócios, né? Mas eu era um menino de 14, 15 anos, 16, e assim foi indo. Na faculdade, quando eu entrei para a faculdade, eu chamei foi devagarzinho, veio um primeiro colega da turma trabalhar comigo, depois um segundo, depois um terceiro, e assim a empresa foi crescendo, né? Sempre foi um desafio. Em casa, ninguém era empreendedor, ninguém era comerciante, nem nada disso, né? Meus pais trabalhavam para outras empresas. E então a gente tinha que ir se desafiando e aprendendo tudo.
Uma pessoa de 18 anos não sabe sobre RH, você contrata alguém, você não sabe direito o que você está fazendo, você vende um produto, você pega um cliente bom, às vezes é fácil de atender, que você troca, que você vai explicando, que ele sabe o que quer. Você pega aquele que só olha para o próprio lado, né? Eu lembro que eu fiz um projeto que eu vendi para uma imobiliária, coisa que eu achei que entregaria em 2, 3 dias de trabalho. Eu fiquei 1 ano trabalhando pelo dinheiro que eu cobrei por 2, 3 dias de trabalho, mas não desisti. Acho que isso é um pouquinho, depois a gente vai se falando mais aí. Perfeito. Acho que não é que resumiu bem, mas já deu para iniciar aqui, para a gente desbloquear e ir soltando os músculos. Falaram que era para a gente fazer como se estivesse no bar, mas deram água aqui, né? Então, eu acho que recentemente a gente conversou com já falando da RH, a gente conversou com uma colaboradora que falou assim, nossa, a minha história parece que me preparou para esse momento. Então, acho que a sua história se preparou para o momento da chegada da OptiDados. Tudo é útil, né? Então, acho que ainda se tem no mercado uma visão míope, vamos usar um trocadilho, do que é o B15, do que é a OptiDados, e acho que é interessante então aproveitar o momento para a gente juntar essas duas histórias. Então, a Geeks, como produto B15, fazia software personalizados para diversos segmentos, e isso traz um grau de conhecimento de processo. Eu brinco que a gente chega numa empresa, a gente cheira, parece que a gente já vê cada pedacinho. Então, a gente fazia software para a pessoa que não tinha o computador usando o software, era só outro setor. Então, você tinha um papel que ia para o outro, uma interligação com uma balança, você tinha processo de associações com oficina mecânica, com coisa. Parece que não, mas isso traz uma bagagem de desenvolvimento e de solução que é muito rica para o momento atual. Normalmente, quem trabalha com tecnologia, com programação, essas coisas tende muito a ser fã da tecnologia pela tecnologia. E não é essa a história como a gente, como empreendedor, como que está vendendo uma solução, né, querendo ajudar o empresário. Não é isso que é importante. O importante é você resolver o problema do cliente, né, e as dificuldades. Uma outra dessas histórias que faz parte da formação da gente foi uma loja de sapato que eu peguei para atender, né. Tinha uma loja de sapato com lá um monte de sapato, 4 atendentes, tinha a dona da loja, a gerente, que é quem eu conhecia, que contratou meu trabalho, e eu fui lá, pus um sistema de estoque, sistema de venda, aquela coisa simples assim. E a gerente da loja fazia lá um inventário uma vez por mês e falava, o estoque não está batendo, tem algum erro no sistema, o estoque está batendo, tem erro no sistema. E eu nunca fui de desistir, então se tem um problema, vamos resolver, né. Aí eu bolei uma ideia comecei a imprimir etiqueta assim, daí entrava 3 pares de sapato, esse é o par 1, esse é o par 2, esse é o par 3, não importa a cor, o modelo, né, a gente registrava essas coisas, mas o importante é que cada par de sapato tinha um número, a gente chama de DNA, né, e ia colocando nas caixas de sapato. E a hora que ia vender, você não falava que eu vendia o sapato vermelho, tal, tal, tal. Eu vendia o sapato número 5 no sistema. E a hora que ia fazer um inventário, dava certinho para saber que dia que entrou uma caixa de sapato, que dia que se saiu, se não saiu. E você pega com isso um monte de tipo de erro de operação. Às vezes a pessoa punha um sapato na outra caixa, né? Erro que se alguém que ia digitar na entrada, no pedido de compra tem 10, mas mandaram 9 a fábrica, e aí saiu 10 etiquetas, sobrou uma etiqueta, então já tirava uma falha também. Mas resumindo essa história, no final, o que é legal dessa história, né? É que a gerente da loja estava tão preocupada em ser toda correta, em toda certinha, estava sumindo sapato, e como é que a gente descobriu aonde estava o sumiço do sapato? A dona da loja, na cabeça dela, não percebia que aquilo podia fazer diferença, ela pegava meia dúzia de par de sapato, levava para uma amiga, escolhia no fim de semana alguma coisa e não avisava ninguém, não dava baixa no sistema. E aí, de repente, começou assim, tá faltando esse, aí foi falar com a dona da loja, esses aí eu peguei para minha amiga testar, ou eu emprestei para não sei quem, né? E assim, depois de meses, a gente foi descobrir o que era o tal do sumiço do sapato. E isso é resolver o problema, né? É organizar, é descobrir.
em vez de simplesmente ser apaixonado lá por qual tecnologia, qual linguagem de programação, se a tela é verde, se a tela é azul, né? Isso faz parte também do que é importante das histórias que a gente vai vivendo e vai descobrindo novas ferramentas como profissional, né? Aí você me lembrou uma frase que eu escutei de um cliente nosso, falou assim: "Você fez o que eu te pedi, mas não fez o que eu precisava". Então, muitos clientes pedem um monte de coisa, a gente tem que ter o discernimento para filtrar aquilo que é importante para o segmento, aquilo que é importante realmente para a pessoa, poder entender o processo e auxiliar. Então, a nossa visão, o nosso papel vai muito além de colocar botões em telas. Isso, na teoria, qualquer programador até faz, mas a gente já vê que não é bem assim. Então, transformar tecnologia em produto e você ver do outro lado a pessoa realmente usar e aquilo fazer diferença é importante. Esse ponto, E aí, Ricardo. vou emendar com a tua história e já te complemento aí. Mas deixa eu comentar Pode um ir. pouquinho desse ponto, porque esse ponto ele é extremamente importante e relevante. Quando a gente faz o que o cliente pede e quando entrega não é o que ele precisa, pensando no segmento óptico e pensando na escala do produto, esse filtro ele é de uma necessidade monstruosa, porque o cliente, na sua grande maioria, na maioria absurda, não sabem o que de fato precisam. E quando chega para a gente o questionamento, ele chega muito quebrado. Então, o papel do atendente ali, seja o comercial, seja o suporte, qualquer que seja, ele tem que ter o discernimento de fazer perguntas que, de fato, aproxime o desejo com a necessidade, para que a resposta e a solução possa ser construída um processo que resolva o problema de forma definitiva. E se a solução não tem a ferramenta adequada, aí sim, vem para dentro para que haja uma discussão interna e essa discussão possa ser validada e desenvolvida a ferramenta dentro de um critério que sirva para o mercado inteiro. Cara, é isso o diferencial. É isso que a Optidados acabou absorvendo, essa expertise, essa inteligência, porque no frigir dos ovos, o sistema aparentemente é tudo igual. Lá na ponta, lá no resultado final, ele é tudo igual. Mas o desenvolvimento não. Então, isso é extremamente importante. Carro não é tudo igual. E aí você me lembrou de uma aula de MBA que o professor falou sobre a origem de um problema. Como é que você descobre a origem de um problema? Então, quando o cliente está te reportando lá um problema, que ele quer um botão que faça tal coisa, se você não for na origem do problema, você vai às vezes fazer o que ele quer, mas não o que ele precisa. Então, como insight para todo mundo, para você chegar na origem de um problema, pode ser com um colaborador. Você faz 5 porquês. Faz o primeiro porquê, espera ela responder. Faz o segundo porquê, espera ela responder. Às vezes você vai precisar do quinto porquê para saber a real origem daquela situação. E aí, com a real origem, às vezes você vai resolver o problema lá no outro negócio. Então, se eu vier aqui pintar o teto porque tá manchadinho, ele vai funcionar no primeiro momento. Mas se eu não consertar o telhado, vai continuar pingando e vai sujar de novo. Se eu não entender qual colaborador que tinha que consertar o telhado e avisar para ele que ele não consertou o telhado, eu vou continuar tendo um problema porque amanhã é um encanamento em outro lugar. Então, se você não for nos 5 porquês, você não chega na origem do problema. E às vezes o cliente ele não quer, ele chega pra gente e fala assim, eu preciso que você faça tal coisa. E a gente vai lá para entender, e quer e precisa entender a fundo aquela situação. E aí a gente tem até um segundo problema que às vezes as pessoas não entendem no nosso segmento, na área de software em geral, que tem coisas às vezes que para ele ali é até importante naquele momento, mas a gente está fazendo uma outra coisa por ele que às vezes vai trazer muito mais impacto, vai ser muito mais benéfico, porque os recursos, sejam ele quem for, é sempre limitado. Então, confiar que o processo, que aquilo que está sendo feito, escolher um bom parceiro que está sempre inovando e fazendo, vai fazer a diferença. Então, vou emendar um pouco a tua bagagem por conta disso, assim. A escolha de um parceiro de tecnologia. Um software não se troca como se troca de roupa ou até de carro. Software
por mais que uma empresa ou outra migre de dados, você tem uma perda de informação. E aí o benefício tem que ser muito forte, senão não vale a pena a troca. Você tem que entender que você está não só para aquele momento, mas para um futuro, criando uma aliança e uma parceria. Esse ponto é legal, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou fazendo a apresentação para algum lead. O lead vem com uma dor, ele vem com um desejo, ele vem com uma necessidade. E a gente, para fazer o trabalho de apresentação no comercial, a gente tem que ser disruptivo e quebrar essa sinergia do lead no seguinte sentido. Cara, você não tem que pensar no que você precisa hoje. Você tem que pensar no que você precisa lá na frente. E se você escolher o parceiro certo para que você saia do ponto A e vá para o ponto B, seguindo um passo a passo e tendo o processo de melhoria contínua, cara, você vai seguir por muito tempo com o parceiro. Agora, se você focar naquele desejo seu momentâneo, que é uma dor, e o parceiro te atende, mas ele não é do segmento, ele não é do ramo, e ele não sabe para onde estar indo por trabalhar de forma genérica, trabalha com óculos, sapato, roupa e lanchonete, cara, é óbvio que em algum momento vai ter um gargalo, onde vai ter uma bifurcação. Dentro dessa bifurcação, o cara vai caminhar ou mais para lá ou mais para cá. E se ele caminhar fora do eixo que você trabalha, cara, você vai ter problema. E aí tem que trocar o sistema. Então, eu, ao longo de 38 anos aí, cara, eu troquei, sei lá, eu acho que 8 ou 9 vezes sistema. Foi muita troca, mas sempre nessa busca de achar o parceiro certo. Dentro do trabalho que a gente faz hoje da OptiDados, a gente trocou 3 vezes. Sim. Porque a gente começou com os italianos, né? E depois fomos para a web e depois fomos para o mobile. Então, assim, provavelmente eu não vou trocar mais de sistema, porque o mobile é o que tem de tecnologia mais nova, mais... Não vai usar no óculos? Mais aprofundado. Não, chega. O óculos promete que substitui o celular. E aí, não sei, putz grilo, né? Seria muito doido. Mas é isso, é a gente escolher o parceiro certo, para a gente seguir com ele por muito tempo. Essa é a união entre a Geeks B15 e a OptiDados. Falar de parceiro certo, a gente podia... eu vou falar parceiro certo. Tem um parceiro aí Tem um parceiro no áudio aí? Joga um parceiro aqui na escuta. Olha aí, ó. Pensa num parceiro. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Matheusão. E aí, Matheus? Obrigado pelo teu tempo. Vou olhar para cá, né? A gente tem 2 câmeras aqui, 2 coisas. Isso, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, até porque... cara, eu tô anotando muita coisa do que vocês estão falando, que hoje como cliente talvez eu possa complementar alguma dessas visões, porque tem a visão do cara que veio da ótica, aqui do outro lado, tem a visão dos outros 2 caras que são programadores também, e hoje talvez eu possa trazer um pouco desse insight de que o cliente também, né, no final das contas, acaba vendo sobre isso. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar esses caras que, na verdade, assim, entraram na minha vida como fornecedores e hoje talvez eu possa dizer que, por exemplo, o Ricardo é um baita de um parceiraço aí de socorro de tudo, e o Orlando já é quase um mentor da minha ótica aqui, que, qualquer dor de barriga aqui, eu corro por Orlando, socorro, me ajuda, como é que eu faço? Então... É uma troca. Tamo junto. É uma troca gostosa, Matheus, mas vou te apresentar um pouquinho pro pessoal, que a gente acha que se apresentar é chato. Mas já são 10 anos de mercado. O Matheus trabalhou muitos anos em laboratório grande na região sul ali. E aí ele teve toda a visão por trás da ótica, né? Como fornecedor para a ótica, até que resolveu empreender. Não que você não empreendia dentro do laboratório, né? Mas as pessoas acham que empreender é só ser o dono da empresa, mas eu sei que você empreendia lá dentro. E aí hoje você empreende como dono de ótica. Então,
acho que a sua experiência, a sua bagagem, ela é bem diferenciada do mercado. Hoje, falando que tem mais de 30 mil óticas no país, eu acho que são raras as pessoas que têm essa bagagem do laboratório, uma bagagem técnica excepcional. E aí, como é que sair de trás né, do lado de trás da ótica e ir para o lado da frente ali como empreendedor? Conta um pouquinho como é que foi essa virada de chave, como é que você chegou, e aí depois a gente, já se quiser emendar, como é que foi chegar até a OptDados aí, que eu sei que nós não fomos teu primeiro parceiro não, né? Você Não. teve uma escolhinha antes aí, não precisa falar nomes, mas conta pro pessoal como é essa experiência de sair e para quem quer montar uma ótica, quais foram os seus desafios, e para quem é dono de ótica, qual foi a visão saindo do laboratório, indo pro lado do balcão aí, tendo as mesmas dores de barriga que o dono de ótica tem com o laboratório agora do outro lado. Certo. Eu, antes de entrar no ramo ótico, eu tive uma empresa de publicidade. E ela deu errado, faliu, e eu tive a oportunidade, através de um amigo, de entrar na parte comercial do laboratório que eu trabalhava na cidade de Cascavel. Eu trabalhei pela OptiLab, que é um dos laboratórios que pertence a Essilor, e na minha cidade, em Cascavel, Paraná, eu tive a oportunidade de começar no comercial. Eu não era do ramo, não sabia absolutamente nada, além de que tinha uma coisa na minha cara que deixava a minha visão melhor. Então, assim, foi bacana que eu cheguei para os meus clientes na ocasião, quando eu comecei a aprender, e disse, cara, eu não sei absolutamente nada de ótica. Fiz uma semana de imersão lá no meu laboratório em Curitiba, né, que é onde é a matriz, mas não sei nada, preciso que você me ajude para eu poder te ajudar. E graças a Deus, nesse me ajude para eu poder te ajudar, lá se vão 10 anos no ramo, né? Em 2020, aliás, eu completei 10 anos de ramo agora no dia 3. Olha que legal. Exatamente, 10 anos de carteira assinada no ramo ótico, né? E 2020 a empresa me trouxe para Curitiba, e só que eu cheguei 2 dias depois do lockdown, né? Então, algumas coisas começaram a mudar. Aí, durante a pandemia, né, eu e minha esposa tivemos uma filha chamada Luísa, e, bom, eu acho que a taxa de nascimento nessa época foi muito grande, né? Bastante gente fazendo filhos nessa época. E em 2021, o rapaz que era o meu ex-sócio na empresa foi um cara assim muito importante na minha vida e continua sendo. Ele continua sendo um dos caras que é a maior referência para mim em relação a empreendedorismo, empresas e gestão e tudo mais. E ele começou a me provocar a abrirmos uma ótica, né, a estarmos mais infiltrados no ramo assim direto, né, nosso mesmo. E, cara, eu não queria no primeiro momento, porque eu já tive uma empresa, já fali uma empresa e eu não queria falir 2, né. E ele se propôs: "Não, Matheus, eu estou junto com você, vamos fazer acontecer, você tem a expertise da parte ótica, eu tenho a expertise da parte administrativa e vamos tocar o negócio". No papel, tudo certo. No papel, tudo maravilhoso. E bola vai, bola vem, saiu a empresa, foi tudo maravilhoso, tá? Hoje, a minha ótica se chama Óticas Louise, né? Tudo a ver com a minha filha, mas a minha filha é Luísa normal, porém a ótica é Louise, né? Para quem até quiser conhecer, @óticas Louise no Instagram. Vale a pena. E quando saiu a empresa, nós começamos, foi muito bacana. Hoje eu não estou mais com o meu sócio, né? Mas apesar disso, ele continua sendo um mentor aqui dentro, diferente de muitas sociedades que se separam de forma até como se fosse um casamento litigioso, um casamento de separação mais litigiosa. A nossa foi muito tranquilo, tem sido muito legal. O Júlio é meu parceiraço, eu conto com ele em muita coisa e ele me dá muita dica sobre muita coisa. E começamos, né, a loja. Eu tinha experiência de lentes, né, eu dava treinamento de lentes para as lojas de forma geral. E o dia a dia do balcão e tudo mais, eu precisava aprender na raça. Quem trabalha no laboratório tem a visão do laboratório. Quem trabalha no sistema tem a visão do sistema, muitas vezes. Por isso que o Orlando, para mim, é uma baita de uma aquisição, vamos dizer assim, né? Dentro do contexto de vocês, é uma baita peça no time, porque ele sabe o que acontece na ótica. Então, isso ajuda o programador a construir os processos. O Marcelo falou muito legal sobre uma questão da programação em si, e depois Ricardo complementou sobre algo assim, fez o que eu te pedi, mas não o que eu queria. Achei muito interessante isso.
Ou seja, vocês têm uma equipe que eu acho muito interessante no sentido de um complemento que o outro precisa. Quando fui atrás do sistema, eu fui atrás do sistema que eu mais ouvi falar, né, enquanto estava no ramo, e contratei este sistema. Foi interessante a experiência com eles, mas eu acho que eu não sabia muito bem como utilizar a coisa. E aqui na minha cidade, São José dos Pinhais, eu resolvi percorrer um caminho de networking para poder conhecer as pessoas, porque eu não era de São José dos Pinhais. Tá. Então eu precisava construir um público aqui, para que eu pudesse, de fato, ter, né, para quem vender, trazer confiança, conquistar confiança. E nesse meu grupo eu acabei conhecendo um cara que ele é dono de um sistema ERP. O Cristiano, que é esse cara, ele foi muito importante para eu chegar até vocês, inclusive. Porque eu chamei o Cristiano para conversar e como ele já não era mais simplesmente um possível fornecedor, mas um amigo, ele foi um dia até a minha loja e ele falou: Matheus, me fala quais são todos os problemas que você tem com o teu sistema. E aí eu comecei a falar daquilo que eu via como problema, daquilo que eu achava que faltava e tudo mais. E o Cristiano pegou o meu sistema e falou: posso ver? Eu, pode. Cara, o Cristiano começou a me mostrar que todas as minhas reclamações tinham dentro do sistema. Eu fiquei, cara, não é possível. Onde que eu estou errando, então? O que que eu estou fazendo de errado? E aí o Cristiano, ele me deu um insight que para mim foi muito importante. Ele falou: Matheus, se você quer trocar de sistema, você tem que de fato pensar de que forma esse sistema pode agregar mais, mas você, antes disso, precisa entender o que foi pensado para colocar. O sistema ele não foi construído para você, ele foi construído para um todo. E pensando nesse todo, se você quisesse um sistema só para você, ia ficar muito caro. Uhum. Então, a proposta do sistema é construído para um todo e aprimorado conforme os insights dos clientes conforme os insights que os clientes vão trazendo. É uma construção quase que diária em cima disso, né? E no final das contas, o que me acabou decidindo mudar foi exatamente o fato de que, assim, beleza, daí o Cristiano, enfim, antes disso, o Cristiano falou: Matheus, usa por mais 3 meses o sistema. Tá. Se depois você Não se adaptou a isso? exatamente. Se depois você descobrir que não se adaptou, aí você pensa em trocar. E aí, no final das contas, eu troquei o sistema. Não foi com o Cristiano, porque o Cristiano ele tem uma outra modalidade, uma outra, assim, uma outra aplicação. E foi aí que, nessa época, eu comecei a pensar, cara, o que eu espero de um sistema? E foi aí que eu caí numa reunião junto com o Ricardo e com o Orlando, que a gente acabou conversando e eu expus uma coisa que para mim foi interessante. Eu não entendia que o balcão tinha uma necessidade muito importante. Ele recebe a pessoa na loja. Ele precisa captar os dados da pessoa na loja e ele vai escrever em algum lugar. Pode ser num papel, ou pode ser no computador, pode ser onde for. 2, ele precisa armazenar esses dados em algum lugar. 3, ele vai pegar esses dados e vai jogar em um outro sistema externo independente do laboratório. 4, se esse laboratório tiver ainda um sistema de pontuação e prêmios, geralmente é um quarto sistema que a pessoa precisa utilizar para jogar essas coisas lá. E foi aí que eu fiz uma pergunta pro Ricardo. E eu falei assim: Ricardo, vocês têm alguma forma de integrar o sistema meu junto com o laboratório? O Ricardo, ele assim, eu acho que não demorou meio segundo para ele responder. Tem. E, cara, isso para mim foi revolucionário. E foi aí que eu já pensei, fechei. Então, a partir daí eu não tive mais dúvida. Deixa eu concluir esse pedaço para você fazer a segunda. Só para a gente fechar um raciocínio pessoal. É a diferença, realmente, você falou do balcão, né? Então, o Orlando sabe da dor de alguém que tinha acabado de abrir uma ótica com menos de um ano, que tinha apenas 2 pessoas dentro da ótica, ele e a esposa nem estava tanto, né, o Matheus, ele ficava mais dentro, então ele tinha que pagar as contas, ele tinha que pensar em como captar cliente, ele tinha que vender, depois que vendia, tinha que imputar o pedido no laboratório, ou seja, se a ferramenta não ajudasse ele a diminuir toda essa carga de tempo, ele não ia ele ia gastar tempo imputando informações em vários sistemas e não estar pensando em fazer network, fazendo venda, né? Então, acho que Exatamente. Esse primeiro diferencial que você colocou, né, que vai desde o cadastro do produto, já não ser num papel, para do papel você ter que jogar num sistema, do sistema você ter que jogar no laboratório, já é uma cadeia
E hoje ainda com as tecnologias novas ali, ainda esse próprio informação ela já é retroalimentada para trazer mais vendas para dentro da empresa. Então, sensacional o primeiro raciocínio. Mas pode tocar no segundo ponto aí que você falou que foi o crucial também para a troca aí do sistema. Eu vou colocar um adendo aqui, vou colocar uma pimenta, vai. Quando a gente fala do segmento óptico, ele tem uma peculiaridade muito diferente da maioria dos outros segmentos. Primeiro que ele é extremamente complexo. Entre o início da jornada e o final da jornada, que é o óculos pronto para o consumidor, entregue, cara, é muito processo, muito. Porque tem o oftalmologista, tem a fabricação das armações, tem a fabricação das lentes, tem as montagens, tem o tratamento, é um processo gigantesco para chegar no final, na entrega para o consumidor. E considerando que o nosso segmento, ele é relativamente pequeno, com faturamento pequeno, a multifunção, ela é quase que obrigatória. Então, eu fiz até um bate-papo com o Matheus há uns 4, 5 meses atrás, que o Matheus trouxe para mim um desejo de contratar uma pessoa. E eu quero que você depois comente um pouco como é que foi esse bate-papo, Matheus. Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você falar aquilo que você ouviu. E aquilo mudou a sua percepção. E eu quero que você fale um pouquinho disso. Resumindo, para que a gente possa ser multifunção, a gente tem que estar disposto a aprendizado. Porque tem que conhecer lente, tem que conhecer armação, tem que conhecer o consumidor, tem que conhecer o RH, tem que saber de gestão, tem que saber de DRE, tem que saber de contabilidade. Cara, é uma carga de aprendizado pro lojista exorbitante. E a maioria não estão preparados para esse tipo de aprendizado. Então, ele foca naquilo que vem de experiência. E aí, se o cara é montador, ele foca lá nas lentes. Se o cara é vendedor, ele foca na venda. Se o cara é administrativo, ele foca na administração. Porra, e não dá para ser assim. Ele tem que pegar os 100% de tudo e dividir em pedaços. E tem que ser 10% daquilo, 5% do outro, 20% do outro, para que o sucesso do negócio possa, de fato, trazer o resultado esperado dentro de um contexto geral. Isso é um desafio enorme. Me conta aí, então, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, eu contei um pouquinho da minha história e disse que trabalhei muito com sistema personalizado, né? E aí, cada cliente a gente tinha um produto. Eu acho que a ótica tem essa questão, porque o óculos, ele, como o Orlando está dizendo, que a jornada de atendimento de um cliente desse, ela é complexa, porque ele é um produto de saúde, ele é um produto de beleza, ele é um produto que mexe com o emocional da pessoa. Então, você tem que ter uma arte você definir quais as armações você vai ter na sua ótica para você ser assertivo. Nós, como empreendedores, sabe que você errar estoque, você deixa sua margem de resultado no estoque. Cansei de ver empresas fazendo isso, porque compra errado. E até falindo. E aí não tem o resultado, trabalhou, fez tudo direitinho, mas porque comprou errado. Onde está meu dinheiro? Tá no estoque. Onde está meu dinheiro? Está no estoque. Às vezes, onde está meu dinheiro? Está em outro lugar. Então, é complexo você fazer um atendimento e vender um óculos por conta disso. Ele não é simplesmente um óculos de sol simples que a pessoa escolhe, põe no rosto, bateu com o gosto dela, ela leva embora, né? Ele é um produto de saúde e que envolve muitas variáveis e público e uso, se o cara usa de perto, se o cara usa de longe, se ele usa para trabalhar, se ele usa para pescar, então tem toda uma arte aí e uma competência a ser desenvolvida nessa questão, né? E que leva muitas necessidades aí de ferramentas para isso. Fiquei curioso, Matheus. O que é que o Orlando te falou aí que ele não quis contar? Deixou para você. Só para complementar uma coisa que o Marcelo falou agora, que eu gosto muito de falar para o meu cliente: óculos não é coxinha. Se você vai comprar um óculos, aliás, se você vai comprar uma coxinha e você come a coxinha, ela tá deliciosa, mas de noite você passou mal,
cara, você não vai voltar no lugar que você comprou a coxinha no outro dia para reclamar que você passou mal. Você vai no máximo enriquecer a indústria da farmácia, porque você vai comprar agora um Sonrisal ou alguma coisa para poder, né, suprir aquela coisa que a coxinha te fez. Óculos, totalmente diferente. O óculos, a partir do momento que eu coloquei um óculos na cara de um cliente, eu tenho um compromisso de no mínimo 1 ano, pensando que a pessoa volte em 1 ano, né, Uhum. a poder estar fazendo isso acontecer. Então, assim, óculos não é coxinha, óculos precisa ser vendido de uma forma, assim, muito próxima, e essa proximidade, essa questão da pessoa estar perto do cliente é muito importante. E aí o sistema tem me ajudado muito nesse sentido, com a questão dos disparos em massa. Eu, particularmente, gosto muito mais da questão da pessoalidade. Eu fazer algo onde eu possa chegar para o meu cliente, eu mandar 1 a 1, assim, perfeitinho. E aí, Orlando, tudo bem com você? Como é que tá a adaptação do seu óculos multifocal, tal, não sei o quê? Tá apertando aqui ainda? Como é que tá? Enfim, eu gosto disso, mas, cara, hoje a empresa somos eu e minha esposa. Enquanto eu tô aqui, a minha esposa tá lá na loja. Uhum. E tem um sistema, nesse exato momento, mandando mensagens para os meus clientes de forma automática, já que eu não tenho ainda mão de obra suficiente para fazer isso, mandando mensagem para os meus clientes de um início de pós-venda, onde ele manda essa primeira mensagem e conforme a resposta do cliente, aí eu saio a personalidade. Ou seja, ele agilizou meu processo e fez com que eu tirasse parte daquilo que eu precisava. Isso para mim foi muito importante. Agora, isso foi só para complementar o que o Marcelo falou, tá? Sobre, assim, a segunda coisa e sobre o que o Orlando conversou comigo. A segunda coisa que me fez mudar foi o suporte. Cara, não é porque hoje eu me tornei amigo do Ricardo e do Orlando que eu tenho suporte diferenciado, até porque eu quase não chamo eles. Eu chamo o suporte direto e o suporte me ajuda demais. E, meu, sem demagogia nenhuma, eu tô hoje como empresário, eu preciso fazer as melhores escolhas para minha loja. E as melhores escolhas passam por um laboratório que faça as coisas certas, passam por situações muitas vezes que, às vezes até o meu ex-chefe ele fica um pouco bravo comigo, porque eu abri o leque, eu tive que aprender sobre o mercado. Uhum. Isso me abriram opções. Ou seja, cara, é business. A amizade, ela é ótima, ela ajuda muito, mas, cara, eu precisei abrir a mente para algumas coisas. E mesmo tendo aberto a mente, mesmo tendo a amizade e hoje a proximidade com vocês, para mim, o suporte do Octidados é o melhor. Eu não preciso chamar Orlando ou Ricardo para resolver as coisas. Eu chamo o suporte me resolve muito bem. Sobre a conversa e isso foi o que me fez no final das contas, né? A integração e o suporte. Sobre a conversa que eu tive com o Orlando, cara, o Orlando ele abriu muito a minha mente sobre a questão de funcionários, inclusive sobre algo que para mim foi importantíssimo. Se eu não tiver processos muito bem definidos, eu não vou conseguir fazer com que o funcionário trabalhe do jeito que eu gostaria que ele trabalhasse. Porque assim, eu sou a cara da loja hoje. Hoje, quando as pessoas vêm comprar óculos comigo, elas vêm comprar óculos com o Matheus, não com a Óticas Luiz. Uhum. É engraçado que o pessoal da associação comercial, que foram um dos primeiros networkers que eu conheci aqui, eles diziam assim, é o gordinho da ótica. E eles falam que, assim, que isso foi interessante, que teve um amigo meu da associação que falou, Matheus, é legal ver o quanto que você cresceu aqui dentro, porque você chegou como o gordinho da ótica. E hoje as pessoas já conhecem e respeitam o Matheus. Mas é uma coisa que tem, inclusive no livro, O Mito do Empreendedor, que, nossa, eu recomendo todo mundo ler esse livro, porque ele abre muito a mente. Você, quando abre uma loja, você coloca o teu carinho, você coloca a tua pessoalidade naquilo. Você pôs até o nome da filha. Você pôs até o nome da filha, né? Basicamente, foi uma segunda filha. Exato. Exato. Você coloca lá, eu coloquei o nome da minha filha. Tudo bem que a minha filha se chama Luísa. Acho que é Louise, né? Mas assim, eu só adaptei porque eu falo que quando ela crescer, eu não quero que ela ache que ela fique se achando porque é igual o nome dela. Mas assim, a conversa com o Orlando foi muito importante porque eu aprendi que eu não poderia colocar uma pessoa se eu não tivesse processos muito bem definidos. E como o sistema, e no final das contas, ele até nessa conversa foi uma coisa bem secundária do sistema, mas ele acabou mostrando para mim como o sistema poderia ajudar nisso. Hoje eu consigo agilizar muitas coisas, independente de ter alguém lá dentro ou não. Já preciso de alguém? Preciso. Mas hoje eu já tenho um processo muito mais definido, que quando essa pessoa entrar,
ela vai conseguir seguir não somente pelo que eu disse ou escrevi, mas porque o sistema também, tendo aprendido a usar o sistema como eu estou aprendendo cada dia, faz com que isso induza a pessoa a seguir o caminho que eu quero seguir. Perfeito, Matheus. Cara, vou te agradecer mais que imensamente. Já te convidar para próximos papos. Acho que a gente tem que Sempre à fazer. disposição de Esse- vocês, Quando cara. a gente sai para jantar alguma coisa, a gente conversa horas, vai ser muito legal poder conversar horas sem o limite de tempo. Às vezes aqui a gente vai arrumar um outro canal para a gente fazer isso Já fica também. o convite para épocas, de 9 a 12 de abril. Esperamos o Matheus na Expo, né? Também, se Isso, é. Deus quiser. Vou fazer o possível para estar lá. Vamos lá tomar aquele café de novo. Mas agradecer, Matheus, dizer que realmente você é um parceiro diferenciado. Eu acho que toda empresa tem defeito e qualidade. A gente tem que, nos defeitos, ir fazendo o processo de melhoria contínua. Então, ter parceiros que têm carinho, gostam, querem ver o melhor de todo mundo, a gente vai fazendo essas trocas e todo mundo cresce. Então, estar junto contigo aí, ter você como um parceiro e um aliado, está fazendo diferença para a nossa história também. Então, muitíssimo obrigado pelo teu tempo aí, de não estar lá na ótica e bater esse papo, mas eu sei que você é um entusiasta do setor como um todo, e aí essa aqui é um pedacinho, né, uma pontinha filantrópica ao mercado aí, de ter as tuas informações e considerações. Obrigado mesmo, e se você quiser deixar uma última mensagem aí só para o pessoal poder encerrar a tua participação aí com mais um minutinho para ti. Certo. Ricardo, Orlando, Marcelo, eu que agradeço vocês por, assim, escutarem as minhas lorocas. Eu procuro muito, cara, trazer porque hoje eu estou aprendendo muito sobre essa questão de o que é necessário no balcão, o que o laboratório traz, enfim. E eu acho legal que vocês recebem com muito carinho e com muita atenção todas as sugestões que a gente traz. E parceiro não é acreditar que vai fazer tudo o que eu quero que faça, mas parceiro é saber que eu estou sendo ouvido e que vai ser avaliado aquilo que eu estou passando. E hoje eu posso dizer para quem for assistir o podcast e tudo mais, cara, eu tenho tudo o que eu preciso para gestão, controle de forma geral, pedidos e comercial também através do sistema do OptiDados. Para mim, faz muita diferença. Para mim, toda aquela parte de BI, eu acho fantástico aquilo. Cara, aquilo é sensacional. O meu sócio adorava um BI e hoje eu entendo por que ele adorava um BI. Aquilo para mim foi sensacional para poder ver o negócio de uma outra forma. Muito obrigado por acreditarem também que eu posso estar com vocês e contribuir com vocês. Sou entusiasta, sim, de coisas boas e por isso que eu falo de boca cheia que OptiDados B15 é o meu sistema e não pretendo trocar nem a pau. Deus abençoe. Obrigado, Matheusão. Obrigado. E sucesso para vocês, gente. Valeu. Valeu, Matheus. Um abraço. Um abraço, até mais. Rapaz, até arrepia. O homem é diferente, né? É gostoso poder lidar com pessoas assim que tem troca, sabe que do outro lado não é um aplicativo, né? É uma empresa, e uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. Então, hoje, mais de 40 colaboradores aqui trabalhando em conjunto. A gente sabe dos mitos que o mercado vai colocando em cima da gente por conta dessa união, né? Por conta dessa diferença, mas quando os mitos caírem, as pessoas enxergarem que a união desses dois negócios só agregam a experiência de anos fazendo software personalizado de diversos segmentos, trazer a especialidade de ótica, como aí o Orlando com 38 anos de segmento, de balcão, 17 anos à frente de uma empresa de software para a ótica. Gente, vocês não têm noção do que é conversar com mais de 200 empresários por mês. E aí você põe isso vezes alguns meses, que viram anos, traz uma bagagem incrível. Então, o que eu queria deixar de mensagem para vocês que estão aí pensando em trocar de sistema, pensando em ter ou fazer, na vez de vir, por conta, às vezes, eu sei que às vezes você vê uma publicidade, é uma chamada interessante de um recurso, e aí você vem, aquele recurso você já sabe que a empresa tem. Agora pergunta para a empresa
o que mais a empresa oferece que ela nem sabe. A gente tem um amigo, parceiro também muito próximo, que fala dos 4 quadrantes. Aquilo que eu sei que eu sei que eu não sei que eu sei, e eu nem sei que eu não sei. Esse não sei que eu nem sei é onde está uma bagagem, uma quantidade de informações tremenda. Então, chega para nossa equipe comercial, ou se um dia você estiver num meet com a gente também, e pergunta, cara, o que é que eu nem sei que vocês têm e que faria diferença na minha ótica? Ali você vai descobrir o que é ter um parceiro especializado, o que é a bagagem de 18 anos de software, mais 17 anos de software, mais 38 de balcão, colocado em uma solução que você vai usar no dia a dia. Não só você, mas toda a sua equipe. Nesse ponto aí, Ricardo, eu costumo dizer assim para os leads e até para os clientes: qualquer coisa que você acha que o sistema deveria fazer, pergunte para nós, porque é possível que o sistema faça. Já faça ou esteja ali. Com certeza hoje todas as necessidades de uma ótica, seja uma ótica, ou seja 15, 20, 30, uma rede, o sistema hoje já atende e ainda aprimorando em outras áreas para manter a inovação. Qualquer curso do Sebrae que você vai lá, o pessoal fala a primeira coisa, continue inovando. Eu lembro de um palito de dente que a pessoa colocou uma pontinha de menta dentro de um palito de dente. Então, assim, se a pessoa consegue inovar num palito de dente, imagina numa ótica. E a gente é uma solução que fica inovando para vocês constantemente. Eu encerro esse e começa outro. Então, se não, esse pedacinho, senão eu chamo o Marcelo para complementar a questão de modo. Deixa com outro. Então tá bom. Vamos ver se eu consigo emendar aí. Não lembro nem o que eu falei, irmão. Do palitinho e da pimenta. Então, estar com uma empresa que inova por você, você nem precisa pensar. O Matheus foi aí em vários networks para poder não só angariar cliente, como provavelmente ele estava atrás de informações também como empresário, né, como gerenciar um estoque, como contratar, como fazer. Você está nesses grupos de empresários das cidades, das ACIs ou das CSIs lá, traz muita informação. Nós que estamos com centenas de ótica, conversando todo dia, a gente está inovando por vocês. Então, basta estar como parceiros que vocês já vão estar inovando dia a dia. Muito obrigado pelo nosso primeiro podcast. O músculo está um pouquinho mais leve, apesar de não ter a cervejinha aqui. Mas, Marcelo, Orlando, dá um minutinho para cada um aí agradecer ou fazer a última mensagem para o pessoal que está assistindo esse primeiro episódio. Bom, primeiro falar do Matheus, dispensa comentário, porque se a gente tivesse a maioria dos empresários óticos, a visão que ele tem, a dedicação que ele tem, a vontade que ele tem, o mercado óptico seria completamente diferente. Então, o Matheus é muito fora da casinha, muito diferente dos empresários óticos. Agora, o que a gente pode trazer aqui de bom e de importante para os empresários óticos? Que a Optidados, ela pensa 24 horas por dia em como ajudá-lo a melhorar o processo da ótica dele. Para aqueles que têm processo, a melhoria contínua, e para aqueles que não têm processo, iniciar esse trabalho para que ele possa obter resultado. Porque, no fundo, a gente trabalha para melhorar o resultado da ótica. E melhorar o resultado da ótica é mais dinheiro no bolso do empresário. Então, para vocês que têm esse desejo de resultados positivos, cara, cola na gente. Não precisa nem ser parceiro, só de colar na gente você vai aprender um monte de coisa, porque a gente, inclusive através do portal Fique de Olho, por exemplo, a gente leva muito conteúdo, muita informação que ajuda o empresário a melhorar e a crescer. E esse é o objetivo principal, subir a régua do segmento e ajudar a profissionalizar. Maravilha. Vai, Marcelo, teu um minutinho aí de encerramento do primeiro. Sempre
essa semana teve a entrada de uma nova pessoa na equipe, né? E a gente conversando um pouco sobre o quanto é importante produto e quanto é importante pessoas, né? O produto bom sozinho não se sustenta, um suporte, um atendimento bom e um produto ruim também não se sustenta. Achei legal o levantamento do Matheus aí, de que o suporte nosso faz muita diferença. Isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho. E por que a gente percebe isso? Porque a gente sente a energia quando a gente sintoniza com pessoas que têm os mesmos objetivos, as mesmas vontades, né? E você vê no brilho dos olhos. O que eu gostei de ver no Matheus foi o brilho dos olhos do que ele falava do trabalho, ou da loja, ou do setor. Então, é esse brilho nos olhos que faz as coisas crescer e é aí que o resultado financeiro vem por consequência, né? Você vai lutando, você vai enfrentando os desafios, você pula na piscina de jacaré, não percebe e atravessa porque você não desistiu, porque você quer chegar do outro lado, não importa as dificuldades. E então, agradecer, inclusive, nosso time de suporte aí, por esse belo trabalho que fazem. E o Matheus também comentou de ele dar o jeitinho dele, a cara dele na empresa, né? Eu acho que toda empresa é isso, como o Ricardo falou, é um filho, e é um filho que você passa os seus moldes, os seus valores, as suas lições, né? E a Optidados hoje tem exatamente a cara aqui de nós três e de mais um monte de gente, ou de todos os que fazem parte, que dá essa personalidade, que dá esses valores. O Matheus falou que procuravam muito ele, eu já passei muito por isso na empresa, viu, Matheus? Uma época que o telefone só tocava era para falar comigo. Você vai passar uma lição aprendida no futuro é que você já disse, né, que está preparando para os novos atendentes, para as novas pessoas. A empresa, para crescer, ela precisa realmente ter a cara dela e todo mundo fazer a parte da solução. A Ótica Luiz não pode esperar sempre o Matheus estar disponível só para atender o cliente. É gostoso atender, é gostoso participar, mas você vê que parte do produto que eu desenvolvi está te atendendo, está te dando brilho nos olhos e eu te conheci hoje, né? Porque a gente está buscando e nessa sintonia de buscar o caminho e a melhor solução, ferramenta e pessoas para fazer a coisa evoluir. Então, agradecer o Matheus aí pela contribuição. Vou aproveitar o teu para fazer o meu fechamento, porque o Matheus vai passar da fase de as pessoas procurarem ele para procurarem a ótica dele por saber que lá é um produto de confiança que e a pode... ele passou. Então, o Orlando fala de processo e às vezes pro empresário mais simples não entende, sei lá, por que é processo, como que implanta, o que é, isso aí é blá blá blá, eu tenho que vender óculos e tal. Mas eu tenho uma frase lá que a gente brinca, que eu falo muito, que é, cara, se até o crime é organizado, imagina a sua empresa. Então, processo é organização mesmo. É você saber onde está a ficha do cliente, os dados dele, levar, colocar. Pode parecer coisa simples, mas é mais fácil vender para um próprio cliente do que para um cliente novo. E esse cliente, se você vende para ele, você encanta ele, ele te indica. E assim que a gente cresceu por muito tempo, hoje já temos recursos para fazer mídia, mas as primeiras vendas de toda empresa quando nasce é na indicação. Então, cria credibilidade, cria esse processo, organize, que você vai crescer e vai perdurar. Essa organização, Ricardo, a gente não consegue terminar, né? Mas é legal esse complemento, porque a minha loja tem 38 anos. E é óbvio que a gente é organizado, é óbvio que a gente trabalha com ticket médio, mas é muito mais que isso, porque hoje, por exemplo, a gente trabalha com ticket médio do cliente, porque eu tenho cliente que compra comigo há 40, 38 anos, há muito tempo, o pai, a mãe, o filho, e a gente saber o ticket médio da loja e saber o ticket médio do cliente para saber quanto a gente pode vender a mais para ele, isso é organização. Sim. Isso é resultado. Então, cara, a gente vai falar aqui, vai ficar 3 dias falando, porque é muita coisa de fato. Mas eu queria complementar essa organização com o ticket médio, que eu acho que é importante. Já que o Orlando tem 38 anos de história para contar, segue a gente, ativa o sininho aí, ativa qualquer coisa, que vai vir próximo episódio por aí. Viu? Para fechar, vou contar essa história dos 38 anos na Expo, porque estarei palestrando lá e vou abrir um pouco da minha expertise, da minha aplicação, da minha história
lá na Expo. Maravilha. Obrigado.